Agora, Latifi, é com você. Eu vou me mandar da live, porque é tudo com você. O que está acontecendo com o Paulinho, hein? Eu dei uma apurada nessa parada aí. O que está acontecendo com o Veiga? Viraram tudo reserva. Nicolinha Ratchop lá do céu tá falando assim para mim. Manzini, futebol é Momenzi. Se não tão bom, não joga no palestra. Me explica, Latifi, tudo bem, meu querido? E os caras estão falando que o Jassa faleceu. Com todo respeito ao querido Jassa, que Deus o tenha em bom lugar. Se ele faleceu, espero que não, espero que seja vivo. Me conte aí. Pois é, Massa. No domingo, né, eu estive em Bragança Paulista para acompanhar o jogo, né? Um jogo bem legal, estádio novo lá do Bragantino, que eles investiram uma grana bem bacana. E eu reparei uma coisa, eu fiquei bem próximo ao banco de reservas do Palmeiras. O Rafael Veiga, ele foi relacionado para o jogo, mas em nenhum momento ele saiu. Ele não ficava entre os jogadores que iam aquecer, sabe? Mesmo quando o Palmeiras estava perdendo de 1-0, onde se esperava uma mudança no time, eu não percebi o Veiga fazendo esse trabalho de aquecimento. Em primeira instância, o Felipe Anderson também não estava, e a gente viu que o Paulinho ficou fora do jogo. Depois da vitória do Palmeiras, o João Martins ele foi bem claro na coletiva de imprensa em relação a isso, dizendo que a comissão técnica do Palmeiras tem todos os dados, vê como os jogadores estão, se tem risco de lesão, e aí alguns nomes importantes estão sendo mais segurados. A questão do Paulinho é a mais emblemática, né? Porque ele ficou fora dos últimos 2 jogos, só disputou pouquíssimos minutos no ano e foi uma contratação muito badalada, né? Mas o que eu ouvi foi que o Paulinho ele tá liberado para jogar, só que a comissão técnica tá preocupada em estourar o jogador agora, ter uma lesão muscular, porque o Paulinho ficou muito tempo sem atuar, né? Ele chega no Palmeiras lesionado, ainda se recuperando de lesão, e aí teve aquela dosagem de minutos do Palmeiras para até ele poder jogar, mas quando ele jogou uma minutagem maior, ele apresentou um nível de desgaste acima dos outros atletas, né? O maior exemplo deles é o Facundo, né? Que jogou 20 e poucas partidas sem ser trocado, mas nem todos os atletas são da mesma maneira. Então, o Veiga, o Paulinho, o próprio Felipe Anderson, que teve um início de temporada ruim e se reencontrou e virou uma peça importante, caiu de novo nas graças da torcida. Ele teve uma pubalgia, né, na pré-temporada, então o Palmeiras está tentando deixar todo mundo no mesmo nível para o Super Mundial, né? Porque antes, no começo do ano, quando a gente falava do Super Mundial, estava distante, né? Mas já são menos de 30 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial. Então, com o Mundial batendo na porta, a comissão técnica do Palmeiras também está se resguardando. Até porque, meus amigos, a gente sabe, a gente já exaltou aqui inúmeras vezes, esse elenco do Palmeiras é muito bom. Contra o Bragantino, a gente viu diversas peças diferentes entrando no time. Jogou o Thales, jogou o Luigi, o Palmeiras foi bem. Então, existe essa preocupação para todo mundo chegar na ponta dos cascos, como os mais antigos gostam de dizer, para o Mundial de Clubes. Mas, Pois é, cara, pois é. Bom, sobre o Paulinho, né? O nível de inflamação pode aumentar, que o que gerou a fratura por estresse é a inflamação chamada canelite aí. Galera, tem outro nome, nome científico, mas o que eu ouvi foi o seguinte, que o processo, estou lendo, hein, que eu escrevi, tá? O processo de reabilitação está em curso, é a fase 4, e aí é a fase de recuperação e dosar intensidade, né? Para que ele tenha, é, para que essa inflamação na canela desapareça ou não volte, né? Como o que gerou a fratura por estresse. Então, está dentro do esperado. O Palmeiras, informações do Palmeiras, não está preocupado com isso, né? E eles estão dosando a carga para que o Paulinho possa ter recuperado completamente para o Mundial. Agora, isso também, Danilo, impõe uma questão importante. Quer dizer, ele precisa estar recuperado, mas também precisa ter ritmo de jogo. E, cara, tá acabando. Tem mais o quê? Mais 3 jogos? Tem 4 jogos antes da estreia, né? É isso. Tem na sequência agora o, o jogo de quinta contra o Ceará, depois tem o Flamengo, o Sport em Cristal e o Cruzeiro em BH. Então, precisa.
precisa que ele jogue alguns desses jogos para que ele tenha ritmo de jogo, né? Pois é, e eu acho que assim tem essa questão do ritmo, mas ao mesmo tempo eles devem ter para monitorar algum tipo de não perder o jogador por um mês, 20 dias, 30 dias, né? Alguma coisa um pouco maior. Eu imagino que os caras estejam de olho nisso. A gente sabe que hoje eles fazem exames, sai tudo colorido, sai tudo de uma forma diferente quando o músculo está próximo de estourar, quando está muito cansado. Eles têm índice lá de secar, índice de sei lá o que, entra no gelo, entra no hidrogênio. Então eu imagino que tenha dado algum alerta para que eles façam um tratamento diferente com o Paulinho, que, como a gente sabe, passou por uma operação. Muita gente no começo comparou, né? E ficou, olha lá, Paulinho tá demorando para voltar e olha como voltou o Pedro lá no Flamengo. Voltando, fazendo gol e tal. Aí o Pedro voltou, fez gols, mas depois de 2, 3 jogos teve que ser poupado, teve que sair antes, ficou no banco, parou de jogar. Já tem a discussão hoje em dia no Flamengo se é possível você marcar com Arrascaeta e Pedro fazendo a pressão, porque os dois não têm aguentado o ritmo. Então eu acho que o Palmeiras tem trabalhado nisso, nesse sentido, de manter o Paulinho com o melhor da sua forma, mas ao mesmo tempo não correr o risco de estourar. Porque na pior das hipóteses, né, Massa, se ele chega lá nos Estados Unidos com, vamos supor, 2 jogos, ele vai poder jogar 60, 70 minutos na estreia, aí é poupado, depois joga no segundo jogo. Esse mês ele é diferente porque ele tem jogos concentrados, mas ao mesmo tempo, se o Palmeiras não for tão longe, depois tem 15 dias aí que eu não sei, até estou na dúvida se de repente os 4 brasileiros são eliminados, se a CBF não vai querer já dar uma acelerada no calendário. Estou até curioso para saber como vai ser esse ajuste. Então, eu acho que o Palmeiras está sendo bastante precavido, que na verdade é a marca desse departamento que a gente acostumou a ver aí nos últimos tempos. Muito bem. Só lembrando aqui, um abraço para o Jassa, tá vivaço, certo? O amigo que falou que ele morreu, não é verdade, o Jassa está vivo. Quem infelizmente faleceu foi o Silvio Santos. Arnaldinho vai ser o primeiro a levantar isso. O que, Júlio Monta, que o Arnaldinho vai levantar? Não Eu sei do imagino que que se seja a trata. questão da CBF que ele está falando, tá? Do apoio, Ah, então tá. assinou, juiz e Isso. tal. Tá bom. Vamos esperar um pouco para ver, né? Tá? Massini, qual a sua expectativa para o Super Mundial ou Mundial, Campeonato Mundial de Clubes? A expectativa é que ele comece e termine sem que o Palmeiras tenha grandes sequelas físicas, técnicas, táticas, emocionais e repercussões maiores, entendeu? Porque eu, de fato, observo um ano muito promissor para o Palmeiras em terra brasilis, ou em terras peruanas, quem sabe, né? Porque eu estou realmente muito assim confiante, né, do trabalho que estou vendo, daquilo que está sendo feito no Palmeiras. E sincero e honestamente, não, W. Rocha, o Jassa está vivo, tá? Eu sincero e honestamente não custo acreditar que o Palmeiras vai passar pelo Paris Saint-Germain, pelo Bayern de Munique, pelo Manchester City e pelo Real Madrid. Claro que pode ser que tudo isso mude até lá, enfim. O que eu gostaria mesmo é que o Palmeiras passasse para as oitavas e fosse até as quartas, porque é, são 90 milhões de reais só para brincar lá, mais 1 milhão de dólares, 5 milhões por vitória, né? Então, se o Palmeiras consegue 4 vitórias, né? Você vai ter aí mais 4 milhões de dólares vezes 5 mais 20. Vai dar 110 milhões de reais. Certo? Perfeito? Tá bom? Então a minha expectativa é essa. Eu não posso acreditar, sendo racional, minimamente racional, que vai dar tudo certo a ponto de ganhar desse todo mundo aí, ganhar o campeonato. Sei lá, cara, se ganhar, eu nem sei o que fazer, mas não sei, eu não sei como eu faria, né? O que eu Se faria? Não ganhar, você sei. tem que fazer, já começa a fazer uma vaquinha no seu canal lá Ah, para pagar a minha hum, fiança, porque provavelmente eu vou ser preso se ganhar, tá? é, ai, ai, ai. Latif, nós vamos ter que pagar a fiança do homem lá nos States.
Ó, lá você tem que entrar com a garrafa com aquele papel em cima, hein? Não pode sair, não, bebericando pela rua, hein? Com papel, Não é, Latif? aquela de papel pardo, né? O negócio Que a grudando lá. gente vê nos filmes. Já tive que fazer uma dessa lá na Já gringa. teve, garoto? É? Ah, já, né? É, claro, né? Mas você tem Certo. 17 anos, rapaz. Como assim você já teve que fazer isso? Pois é. Mas eu tive O uma Latif, vida, né, Danilo? pois é, o Latif é histórico, com o DNA dele é de xerife dos outros tempos, certo? O cara que botava moral na cidade. Até eu e o Danilo, a gente tentava roubar o banco e o Latif metia bala na gente. Faroeste, grande faroeste. Quando eu achava que a gente tinha aprendido a lidar com os amigos do Malvadão, surge uma nova ala de antes na imprensa, os devotos do Raposão, paparicando o Leonardo Jardim ou esperando o nosso desgaste, Javan. O torcedor do Palmeiras fica na bronca com qualquer coisa, né? É impressionante como a galera pega a pilha, né, o Danilo? Pega muita Eu pilha, porque adoro, eu vejo isso, eu acho tão divertido, cara, por dentro. Não o sofrimento do Javan, mas eu vejo tão divertido os colegas, a torcida adversária, entendeu? Os reacts, os caras, Abel vai embora, agora vai, acabou, né? Não é divertido, cara, eu acho tão divertido, não me abala em nada, fala aí. Não, assim, são duas coisas, né? Eu acho que tem essa tradição de a imprensa, de a torcida do Palmeiras achar que a imprensa está sempre contra, né? Acho que todas as torcidas têm um pouco, mas a do Palmeiras tem um quê a mais, né? Não à toa, o Palmeiras tem até música e tal. Então não é qualquer torcida que faz música para a imprensa. E ao mesmo tempo, assim, se você olhar, tudo indica mesmo que o Cruzeiro, com esse time titular e sem a Copa Sul-Americana, realmente consegue, de repente, né, incomodar. Você vai conseguir incomodar, tem uma frente a menos, tem um time titular bacana, tem o dono maluco, cheio de dinheiro no bolso, que pode ser que compre sei lá o que na janela do meio do ano. Então o Cruzeiro surge como uma alternativa de ser o que foi o Atlético Mineiro em relação ao Palmeiras e Flamengo, né, naquele ano que o Atlético ganhou, ou que foi o Botafogo no ano passado. Porque nos últimos tempos, embora muita gente tente negar, a espanholização é real, né, Massini? Quanto tempo faz? Olha lá, periostite. Periostite é a canelite, certo? E ó, a Dani tá aqui, é divertido quando não é desrespeitoso. Alguns dos nossos colegas são desrespeitosos. Uma hora cansa. A galera tá na bronca aí, Lavieri. O, Pode, Posso pode, só pode ir, Latim. ponderar um negócio? Antes do meu comentário, Pode. desculpa te cortar, Danilo. A gente tá com quase 1.400 e 292 likes. Não dá, né? É Bora. incrível. Pede aí, Márcio. Faz uma promessa. Aquelas boas de sempre.